Olá, pessoal. Vamos começar a aula de hoje e o assunto é anunciar, enunciar, pronunciar e denunciar. Esse é um dos textos que eu passei para vocês, junto com o do Nariz de Cera e o exercício número 3, tá? Lembrando que esse assunto aqui, ele é um dos assuntos que a gente vai utilizar na nossa prova, tá? Mais na frente eu vou falar sobre outros assuntos. Vai ser uma prova simples, a gente não vou cobrar muita coisa além do que eu passei em sala de aula. Aliás, nada que eu não passei, eu vou cobrar, tá certo? Então, vamos lá. Eu falei para vocês que a notícia, principalmente aquela que anuncia um fato, é todo o texto, por exemplo, produzido nos portais. Se você abrir o G1, Globo.com, Portal Terra, o Estadão, vocês vão ler, na grande maioria das vezes, textos com a temática anunciar, o escrito na forma anunciar, que anuncia um fato, tá? Então, segundo o Muniz Sodré, o texto da notícia ele pode se manifestar de várias formas, como anunciar de forma anunciativa, de forma enunciativa, que é uma narração, de forma pronunciativa, que é quando muitas vezes o jornalista utiliza a ironia, tá? E a denúncia, né, que é o texto denunciar. Lembrando que todos esses quatro aqui, eles são formas de manifestação da notícia, tá certo? Nós ainda estamos concentrados no texto da notícia, tá bom? Então, baixando aqui o texto, vamos se concentrar nessa parte aqui, ó. Noticiar, portanto, seria o ato de anunciar determinado fato. E, independente do número de acontecimentos que possam ocorrer, só serão notícia aqueles que forem anunciados. Bom, eu havia falado para vocês que notícia é aquilo que parte de uma informação e que precisa ser apurado, precisa ser checado, escrito e divulgado, né? A isso seria o que define o texto da notícia, né? Ou o que é notícia. A circulação da notícia, a veiculação, isto é, a veiculação através da qual se faz o anúncio de um fato, depende de uma reação subjetiva e não objetiva. Os critérios que norteiam esse anunciar são determinados pelo interesse do médium, ou seja, do veículo, ou pelo suposto interesse do público, ou seja, a notícia ela é produzida a partir do interesse do jornalista ou do público. É uma discussão que os próprios teóricos da comunicação nunca chegam a uma conclusão. O fato é que a notícia ela pode nascer desses dois elementos, tanto do interesse do jornalista que está escrevendo, ou do veículo, ou do próprio público, né? O interesse do público vai motivar o jornalista a escrever um texto, tá? Aqui ele utiliza uma frase, diz assim, portanto, a notícia é aquilo que interessa ao jornalista. Bom, em muitos casos, sim, tá? Mas nem sempre. Bom, mas não precisa se ater a esse elemento. Nós estamos apenas vendo a questão da teoria, tá bom? Eu não vou cobrar teoria na prova, tá certo? O que eu vou cobrar na prova, eu vou falar aqui para vocês. Então não precisa se preocupar com essa questão teórica, é só para a gente poder entender, tá? Essa questão. Outro fato determinante para a circulação de uma notícia é o tempo. O fato deve ser recente e o anúncio do fato imediato. Então, numa reportagem, eu não tenho, por exemplo, o fator recente, né, como elemento primordial que vai diferenciar uma notícia da reportagem. Eu até parto de um fato recente, mas a notícia ela precisa ter esse caráter imediato, né? Nós estamos trabalhando com as notícias. Hoje nós estamos vendo as notícias que saem sobre a história do coronavírus, né? Todo dia sai lá uma notícia falando da quantidade de pessoas que estão morrendo, por exemplo, na Itália, na Espanha, né? Morreram 700 pessoas. Itália divulga que o número baixou e aí você diz qual a quantidade que representa essa diminuição ou esse aumento, né? Esse é o texto da notícia, né?
partindo de um fato recente, aliás, de um fato imediato. Na reportagem, eu vou não apenas colocar esse fato, esse elemento imediato, mas abordar as consequências, né? Geralmente, a gente não tem as consequências de, por exemplo, do porquê a doença aumentou, porquê diminuiu, certo? Eu estou apenas preocupado em anunciar os fatos, ou seja, repercutir aqueles fatos. Aumentou o número de pessoas infectadas no Brasil. Que isso, o que que as autoridades têm para falar sobre isso? Quais são as novas ordens do governo? Quais são as prioridades médicas, tá? Isso faz parte do anúncio da notícia. Se fosse uma reportagem, eu iria ampliar a discussão. Quem está errado, quem está certo, eu iria fazer uma busca no que aconteceu em outros países, ou seja, seria um texto muito mais trabalhado, tá? Eu estou bem aqui, tá? Este é um dos principais elementos de distinção entre a notícia e outras modalidades de informação. Aqui talvez um aspecto importante a diferenciar a notícia da reportagem é a questão da atualidade, que é o que nós falamos. Embora a reportagem não prescinda da atualidade, esta não terá o mesmo caráter imediato que determina a notícia, na medida em que a função do texto é diversa. A reportagem oferece detalhamento, contextualização àquilo que foi anunciado, mesmo que o seu teor seja predominante informativo. Ou seja, mesmo que o objetivo da reportagem não seja formar uma opinião, mas ser informativo, tá? A reportagem ela vai oferecer detalhamentos, ela vai contextualizar, o que muitas vezes as notícias não fazem isso, tá bom? Bom, aí a notícia, essa notícia que anuncia um fato, que diz o que está acontecendo, ela pode ter outras formas de se manifestar. Aqui o autor coloca dois, tá? Anunciar e enunciar, que são os dois primeiros que a gente vai ver. Forma de se manifestar, de manifestação da notícia, tá? Não precisa se preocupar com a reportagem agora. A gente só vai trabalhar as questões das reportagens na unidade 2, tá? Por enquanto a gente precisa entender como é que funciona a notícia e vocês precisam aprender como é que faz a notícia e como fazer, tá? Até agora nós só fizemos a notícia que anuncia. Aquele texto do acidente, que foi o primeiro que vocês fizeram, quem não fez ainda, precisa fazer, tá? Como eu disse, a disciplina é de prática, então vocês precisam praticar, precisam escrever. Bom, aquele texto do acidente, ele é um texto que anuncia, tá? Por quê? Por exemplo, vocês não fizeram naquele texto, quem fez? Uma avaliação do acidente, vocês não abordaram a questão dos problemas na pista, do que pode ter causado acidente, vocês poderiam ter feito, por exemplo, se fosse na reportagem, abordar a questão da embriaguez, né, que causou o acidente, ou do motorista ter trabalhado muito tempo e aquilo ali causou uma sobrecarga de trabalho e fez com que ele adormecesse no volante. Enfim, vocês entenderam, né? Que o objetivo da notícia é apenas dizer o que aconteceu, quando, como, porquê, quem, colocar alguns depoimentos, ou seja, colocar elementos informativos, não contextualizar o fato, não trazer muitos detalhes, não repercutir, não formar opinião, tá? O objetivo da notícia não é formar opinião. Até agora vocês só viram esse tipo de texto, tá? Bom, esse tipo de texto que anuncia, da notícia, o texto da notícia que anuncia, na grande maioria das vezes, pode ser escrito também de um modo enunciativo. Repetindo, a notícia ela pode vir de uma forma anunciativa, que é o que vocês estão fazendo até agora, tá? Se vocês abrirem os jornais, eu peço para vocês comprarem os jornais ou abrir os portais de notícia. 90% dos textos que vocês vão ler, principalmente nos portais, é o texto que anuncia, tá? Eles são escritos no modo anunciativo. Bom, mas existe uma outra forma, que é enunciativo. Vocês lembram das disciplinas de língua portuguesa que falavam, que abordavam a questão da narrativa?
Pois é, o texto que enuncia, ele é feito de uma forma narrativa. É isso que a gente vai ver daqui a pouco, tá certo? Bom, então vamos lá. As notícias costumam limitar-se a descrever sinais mais do que analisar seus significados, que é o que eu falei até agora. Isso tem procedência em dois casos: na notícia que anuncia o fato e na que enuncia. Conceito de enunciação pode ser definido como o ato de atualizar, de usar a língua num discurso determinado. Então, quando eu uso a língua num discurso determinado, ele está querendo dizer o seguinte, que eu vou utilizar uma das regras, aliás, uma das formas de manifestação da língua, que é a narração, para descrever um fato. Ou seja, eu vou utilizar a linguagem narrativa, né? E aí vocês vão ter que lembrar das aulas, não sei se foi da Dalucame, que vocês viram, foi da Lenha, de como é que se faz um texto que narra, certo? Como é que eu narro um fato? Vocês vão aprender, vocês vão ter que utilizar um texto narrativo para escrever uma notícia, tá bom? Mas primeiro vamos para o texto que anuncia. Expliquemos, vamos lá. O anúncio de um fato é o simples divulgar dos acontecimentos e o registro sumário de suas circunstâncias. Um relato de ações acabadas no tempo. Nesse caso, o discurso mantém distanciamento em relação ao leitor e é absolutamente descritivo e documental, certo? Marquem essa parte aqui, ela é muito importante. Descritiva e documental. E outra coisa, distanciamento em relação ao leitor. Certo? Então, toda vida, por exemplo, se eu pedir lá na avaliação, faça um texto anunciativo. O que é que eu estou pedindo? Que é para vocês fazerem um texto sem opinião, ou seja, se distanciando em relação ao leitor. E apenas descritivo e documental. O que é descritivo e documental? Apenas eu dizendo para o leitor o que está acontecendo, sem nenhum comentário. Se eu fizer uma pesquisa, eu coloco a pesquisa lá. Se eu entrevistar alguém, eu coloco aspas para dizer que foi aquela pessoa quem falou e não eu, jornalista, que estou dando opinião, tá bom? Então, por exemplo, vamos para o exemplo desse texto aqui que vocês têm em mãos também, né? Bomba explode e mata em Punta Arenas autor de ataque à paróquia. Vejam, eu falei para vocês que todo título precisa ter um sujeito, um verbo e um complemento. Então, eu tenho aqui bomba explode é o sujeito. Mata, o verbo matar, né? Bomba explode e mata autor de ataque à paróquia. Em que lugar? Em Punta Arenas, tá? Mais uma vez, no exercício anterior, no 3, eu vi que alguns alunos não colocaram o verbo. Eu não sei qual é a dificuldade. Preste atenção, pessoal. Prestem atenção. O texto do título precisa anunciar alguma coisa. E na língua portuguesa, o que faz com que algo seja anunciado é o verbo. Alguém matou, alguém pulou, alguém gritou, alguém gritou, né? É uma ação. Você precisa dizer o que a pessoa fez. Ele matou, ele gritou, ele pulou, ele tá? Verbo pular, matar, gritar. Então, prestem atenção. Sempre que fizerem um título, observem se tem um verbo. Precisa ter verbo no título. Tá? Eu sei que eu estou sendo repetitivo para quem já entendeu isso, mas eu já vi que muitos alunos ainda não entenderam. Tá? Por exemplo, vocês não podem nesse título, se fossem fazer esse texto, colocar assim: bomba explode, bomba explode, ataque à paróquia, tá? Porque não tem verbo, você não está dizendo nada. Eu não sei o que eu vou ler. Se eu digo bomba explode e mata, né? Eu tenho até dois verbos, né? Aliás, eu tenho um verbo e uma palavra com força de verbo, que seria explodir, mas explodir não é verbo. Mas tem força de verbo. Mas é bomba explode, tá? Então vocês precisam fazer um texto com verbo, um título com verbo. E o texto também precisa estar cheio de verbos, ok? Então vamos lá, continuando. Lendo o texto, tá? O corpo do terrorista ficou despedaçado, espalhado por toda a igreja, que teve pelo menos um terço do corpo destruído na explosão da bomba, aparentemente de grande potência. O atentado ocorreu por volta das 3 da madrugada de ontem na paróquia de Fátima, perto do centro de Punta Arenas. No local foram encontrados panfletos da Associação Chilena de Comunista ACHA. Ok? Então vamos lá. Se eu pedisse para vocês
Tire os elementos do lead um a um. Então, aqui eu tenho, o que, que aconteceu? Eu tenho uma bomba explodiu. Onde? É, na paróquia de Fátima, perto do centro de Ponta Arenas. Né? Quem que fez isso? Aliás, quando aconteceu isso? Por volta das 3 da madrugada de ontem, tá? Eu tenho aqui pelo menos 3 elementos. Então, eu tenho o que aconteceu, eu tenho como aconteceu, como é que aconteceu? A bomba explodiu, né? Como foi acontecer? A bomba explodiu e destruiu lá a paróquia. Então, eu tenho pelo menos 4 elementos aqui, quatro elementos do lead. Eu posso começar o texto de várias formas. Vejam que ele começou o texto falando do corpo do terrorista que ficou despedaçado. Eu posso começar, por exemplo, dizendo assim: um atentado ocorreu na madrugada de ontem, por volta das 3 horas, na paróquia de Fátima, perto do centro de Punta Arenas, causando a morte do pároco da igreja. Ou então, o pároco da igreja de Punta Arenas morreu na noite de ontem após um atentado à bomba. Certo? Então, eu posso começar de várias formas o texto. Ou uma bomba explodiu na noite de ontem em Punta Arenas, matando o pároco da igreja. A forma como eu vou começar o texto não importa. O que importa é que eu preciso dizer logo no primeiro parágrafo. Gravem isso, pessoal. Eu preciso dizer logo no primeiro parágrafo o que aconteceu, quanto, como, onde, por que, quem. Pelo menos 4 dos elementos do lead. O restante, as outras informações, elas vêm no sublead. O que é o sublead? O segundo parágrafo. Tá certo? Bom, no texto lá do carro que eu pedi para vocês tirarem o nariz de cera, atenção, eu tenho, falando da prova, na prova vai ter um texto muito semelhante, tem um exercício muito semelhante àquele. Eu vou colocar na prova, atenção, ó, eu vou colocar na prova um texto com um nariz de cera e vou pedir para vocês tirarem o nariz de cera. Qual é o objetivo dessa atividade? É fazer vocês pegarem uma informação que ela está cheia de detalhes e tirar daquela informação o que é mais importante. A ideia é simular, por exemplo, uma coletiva de imprensa. Quando vocês forem para uma coletiva de imprensa, o cara que vai dar a coletiva, as pessoas, elas não vão dar para você o lead. Elas vão falar sobre vários assuntos, elas vão fazer o que no texto seria o nariz de cera, antes de darem as informações mais importantes. Então, as pessoas que não conhecem como se dá uma notícia, elas vão fazer o nariz de cera, elas vão falar, elas vão enrolar, não enrolar no sentido de enrolar as pessoas, mas elas vão enrolar no sentido maldar, elas vão dizer várias coisas antes, às vezes vão fazer uma propaganda antes, uma propaganda do governo, da prefeitura, ou da empresa, ou sei lá de quem, para depois dar a informação mais importante. Vocês têm que abstrair essas questões que não tem nada a ver, tá? Que não são importantes, e passar apenas a se importar com o que é mais relevante, que no caso aqui é o nosso lead. Tá? E no caso daquele texto lá da bomba, desculpa, aquele texto do carro, vocês viram que tem um nariz de cera enorme. O que era um nariz de cera? É uma enrolação para dizer que o carro havia sido descoberto por uma empresa, não me lembro agora de que país, aliás, coreano, né? Era da Coreia do Sul. Havia sido descoberto por engenheiros de uma universidade na Coreia do Sul, de uma empresa na Coreia do Sul. Só que antes disso, ele ficou falando que era muito difícil andar nas cidades, tinha muito carro, não sei o que, blá blá blá. Tá? Um blá 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 para no segundo parágrafo, a partir do segundo parágrafo, que começava a dar as informações mais relevantes, que era quem tinha criado, onde tinha criado, os detalhes mais importantes do veículo e tal, certo? Então, o que é que você, como jornalista, precisa fazer quando você receber um texto publicitário ou um texto ou uma entrevista coletiva? Você vai ter que selecionar os elementos mais importantes. Naquele texto seria quem que inventou, quando inventou, como inventou, para que serve o carro, certo? Então você vai direto ao assunto. Por exemplo, engenheiros do Centro de Tecnologia
da Universidade da Coreia do Sul desenvolveram um protótipo de um carro que simula, aliás, de um carro semelhante de um carro inspirado no Tatu Bola, certo? O carro custa tantos mil reais, o objetivo dele é que chegue no mercado em 3 anos, tá? O carro tem tantos equipamentos, tem tantas utilidades, certo? Você vai direto ao assunto. Depois é que você vai para os outros elementos. O que seriam esses outros elementos? Seriam as características do carro, certo? Então o objetivo é falar logo no começo quem criou, onde criou, para que ele criou o carro. Aí depois aí você dá as características do carro, esquece aquela parte. Você pode até abordar as dificuldades que a população passa nos parágrafos seguintes. Quando você entrevistar alguém, né? E aí o cientista falar, não, nós nos inspiramos na dificuldade que as pessoas têm de se estacionar, por isso criamos um carro minúsculo, um carro pequeno, barato, enfim, tá? Isso aí você vai colocar lá no terceiro, quarto parágrafo em diante, tá certo? Então vamos lá, continuando aqui para o nosso texto. Várias casas ao redor da igreja sofreram danos e outras paróquias de Ponta Arena, com 100 mil habitantes, amanheceram com inscrições em suas paredes. Fora, com os padres comunistas, a igreja financia o extremismo. Inscrições com ameaças foram feitas em outras igrejas no resto do Chile, o que parece indicar uma operação de terror direitista planejada nacionalmente. Como é que se chama isso daqui que eu falei para vocês? É uma aspas, né? Ó, fora com os padres comunistas, a igreja financia o extremismo. Veja, quando eu falei lá em cima que o texto ele precisa fugir aliás, ele precisa se distanciar. Cadê? Aqui, né? Distanciamento do leitor. Nesse texto, aqui, ó, eu tenho, ó, fora com os padres comunistas, a igreja financia o extremismo. Fora com os padres comunistas não é uma opinião do jornalista. É uma opinião, é algo que ele encontrou na igreja, pichado, mas poderia ser, por exemplo, a fala de alguém, tá? Então, sempre que você colocar a fala de alguém, ou ela vem entre aspas, ou ela vem com um verbo que a gente vai chamar de verbo dissende, certo? O que é o verbo dissende? É aquele verbo que eu uso assim no final da frase. Disse, explicou, apontou, referenciou, tá? Alertou, chamado de verbo dissente. Ok? Então, isso aqui também é chamado de citação direta, né? Isso acho que eu já falei para vocês. Sempre que você utilizar uma aspas, é uma citação direta. Vamos lá, continuando. Já lemos, né? Inscrições com ameaças foram feitas em outras igrejas no resto do Chile, o que parece indicar, olha só, o que parece indicar uma operação de terror direitista planejada nacionalmente, tá? Aqui, ó, o jornalista ele fez uma pequena interferência, né? Que é exatamente o que não pode ser feito. Você não pode interferir, tá? Mas sutilmente ele faz uma dedução, tá bom? Não tem nenhum problema, tudo bem, tá? Foi muito sutil, mas é isso que o que é que eu quero que vocês entendam desse texto? Que o jornalista ele praticamente não se manifesta, ele só faz uma descrição. Ó, várias casas sofreram danos e outras paróquias, 100 mil habitantes, amanheceram com inscrições. Ele chegou lá no local, observou o que estava acontecendo e ele não fez opinião, tipo assim, uma explosão absurda, é, uma coisa fora do contexto, algo extraordinário aconteceu, algo medonho, tá? Ele não utilizou expressões desse tipo, tá? Ele não se manifestou, ele apenas anunciou o fato. Vamos lá para isso aqui. Como é que é o nome disso? Intertítulo, né? Padre assustado. Intertítulo. Grave essa informação. No intertítulo, ele colocou o pároco da igreja de Fátima, no bairro 18 de setembro de Punta Arenas, a cidade mais austral do Chile, situada a 2.500 km ao sul de Santiago,
Marcos Buvinic, 48, ainda assustado, deplorou a ação terrorista e admitiu que, aparentemente, o homem não identificado estava instalando a bomba quando explodiu. Vejam, olha só. Aqui ele entrevista o pároco, né? O pároco da igreja, no bairro 18 de setembro, ainda assustado, deplorou. Quem deplorou não foi o jornalista, foi o padre, tá? Então, ele não está se manifestando nesse texto. Quem não está se manifestando é o jornalista. Quem está se manifestando é quem fez o depoimento. É isso na notícia que você deve fazer, tá? Se você quer dizer que foi um evento deplorável, você, jornalista, não pode dizer. Quem tem que dizer é a sua fonte, é quem você entrevistou. Ficou claro? Certo? Segundo a agência UPI, o bispo de Punta Arenas, Tomás Gonzalez 69, suspendeu uma viagem que faria à Terra do Fogo em consequência do atentado. Tá? Então eu tenho aqui um texto com 3 parágrafos que anuncia um fato, ou seja, o jornalista apenas descreve o que aconteceu e não se manifesta. Ele entrevista uma pessoa, né, e diz o que aconteceu por meio do que ele apurou. Ele não dá sua opinião pessoal, ou seja, ele se mantém distante do texto. Bom, pessoal, continuando aqui, né? Enunciação. O discurso narrativo que reconstitui as ações e presentifica-as como se estivesse ocorrendo no momento da confecção do fato em notícia, ao desenrolar das ações, dos acontecimentos, testemunhas e falas. Ou seja, o jornalista, quando ele produz um texto que enuncia, ele não escreve o texto de forma direta, mas de forma indireta, por meio de uma narração. Em vez de ele dizer o que, quando, como, onde, porquê, numa sequência, ele vai falar como se ele estivesse presenciando a cena, como no texto narrativo, certo? No texto narrativo literário. É um texto que se aproxima muito da reportagem, ok? Mas veja bem, é uma notícia, mas é uma notícia escrita no modo de narração, tá bom? Continuando. É um relato que se apoia na ação e no detalhamento. Isso significa que enunciar é levar os fatos ao leitor, consumidor, telespectador, ouvinte, sem que estes possam perceber que há um narrador enunciando. Então você tem que escrever como se, aliás, você tem que escrever de forma que a pessoa que está lendo não perceba, tá? Tem que ser o mais sutil possível, detalhando as ocorrências do fato e reconstituindo as ações. Esses fatos são enunciados, tá? Então você vai reconstituir para o leitor, para o ouvinte, como tudo aconteceu, mas de uma forma literata ou literária, tá? Muitas vezes pode haver uma crítica velada, então o jornalista ele pode fazer alguma interferência no texto, desde que não seja de forma direta, por meio de textos irônicos, ou seja, com ironia ou figuras de linguagem. Nos textos narrativos podem se incluir diálogos, misturando depoimentos de testemunhas, entrevistados e narrador. Pode haver ainda textos com mudança de narrador e discurso, transformando o enunciado numa narrativa meio irônica. Logo, há muitas formas de se narrar os fatos, tá? Então, tem aqui, distanciando-se dos fatos, limitando-se às evidências, noticiando como anúncio, dramatizando, ironizando, noticiando enunciados e se pronunciando, tá? Não precisa decorar nem aprender nenhum desses elementos aqui não, porque na realidade a gente não escolhe, eu vou fazer um texto dramatizando. Não, certo? No momento em que você escolhe fazer um texto enunciativo, você vai simplesmente narrar os fatos. E esses elementos, eles vão aparecer naturalmente, tá certo? Então, vamos continuar aqui. Essas formas textuais no jornalismo visam expor um posicionamento crítico do redator e do veículo, da mídia, tá? Por exemplo, você vai tratar de um assalto e você quer ironizar alguma coisa, você não faz isso
por meio de um comentário direto do jornalista, tá? Mas você coloca posicionamento de outras pessoas, você narra os fatos como se estivesse vendo, tá? E muitas vezes você usa de uma certa ironia para dizer que você não concorda, você é jornalista, não concorda com aquilo ali, mesmo que seja numa notícia. Então vamos lá, vai ficar mais claro quando vocês verem esse texto aqui, tá? Espero que vocês já tenham lido e estejam só relendo, tá? Bom, vejam que eu tenho. Assaltantes identificam-se como policiais e ferem tenente e soldado da PM. Vejam que eu tenho um título aqui, ó. Assaltante se identifica. Quem se identifica é assaltante. Então, assaltante é o sujeito, identificar é verbo, o resto é o complemento. Então, vejam só, eu tenho sujeito, verbo e complemento. Quando eu tenho isso num texto jornalístico, eu já sei que é uma notícia, não é uma reportagem. Só que ele não escreveu essa reportagem com aquele lead clássico do anunciar. Ele vai fazer uma forma diferente. Nesse caso aqui, ele usa os dois primeiros parágrafos para fazer um texto anunciativo, normal. Mas o restante da matéria, como a gente vai ver, ele escreve novamente o texto, só que detalhando. E é aqui que entra a questão da enunciação. Ok? Vamos lá. 4 homens armados com metralhadoras e pistolas, interceptados por uma patrulha da PM, após tentarem sem sucesso assaltar o escritório da João Forte Engenharia, identificaram-se como policiais, feriram um tenente e um soldado e, mesmo perseguidos por cerca de 100 policiais, conseguiram fugir em meio à favela da Rocinha. A quadrilha usava um Passat MR-0604, fugia pela Avenida Niemeyer, lugar onde foi interceptada pela PM após ver frustrada a tentativa de assalto ao escritório da empresa de engenharia na rua Padre França, 34, Leblon. O tenente Carlos Alberto, 55, foi atingido no pescoço, barriga e perna. O soldado Manuel, 29 anos, levou 2 tiros na barriga. Então vejam, há um distanciamento total do jornalista, ele não se posiciona, ele só diz quem, quando, onde, como, tá? Ele conta o que aconteceu, aonde aconteceu, como aconteceu, né? Quem estava presente, quem participou e tal, quem foi ferido. Então vejam, é um texto escrito como se estivesse anunciando. E está. E agora ele refaz o texto, certo? Reconstituindo. Ó. Veja-se o que está aqui em cima. Ó. Aqui em cima, o discurso narrativo que reconstitui. Certo? Então ele vai reconstituir as ações no modo narrativo. Tá bom? Vejam, agora ele fez um intertítulo para dizer para o leitor como tudo aconteceu. Olha, vejam só, começo do texto, depois do intertítulo Assalto Frustrado. O Passat MR-0604, com 5 assaltantes, chegou ao escritório da João Fortes Engenharia às 11h30, quando se processava o pagamento semanal de 200 mil distribuídos em envelopes. 4 agentes de segurança destacados para proteger o pagamento e alguns empregados que esperavam na fila foram rendidos. Um kit de segurança postado no segundo andar suspeitou, pulou a janela e chegou à rua João Marques. Vejam só qual é a diferença. Vejam quanta diferença tem aqui, ó. Aqui eu não estou preocupado com quem fez o que, aonde e tal, né? Ele começa a falar como se ele estivesse presenciando a cena. Vejam só. Um Passat com cinco assaltantes chegou, quando se processava o pagamento, ah, 4 agentes de segurança para proteger o pagamento, alguns empregados que esperavam, e alguns empregados que esperavam na fila foram rendidos. Um quinto segurança suspeitou, pulou a janela e chegou à rua. Parece que ele está vendo ó, que um segurança suspeitou do que estava acontecendo e pulou a janela. Como que ele sabe que o cara pulou a janela? E um detalhe interessante, a gente consegue visualizar a cena, como no romance. Perto da PUC, ele conseguiu pedir ajuda à viatura 520051 da PM. Ó. Parece que o jornalista está de longe acompanhando. Ó. Como é que ele sabe que o cara pediu ajuda à viatura, né? Sob o comando do tenente, que dispõe de 3 soldados. Manuel Messias, de 29, Luiz Carlos, 34, e Aldenis Souza. Quando a viatura chegou ao escritório, a quadrilha já tinha fugido em direção à Avenida Niemeyer. Os empregados descreveram um carro e avisaram que um outro veículo apoiava a ação na quadrilha. No final da Niemeyer, perto do Hotel Nacional, os policiais interceptaram o Passat,
o tenente Carlos Alberto e o soldado Messias desceram e impediram a identidade dos ocupantes do carro, o quinto homem não esperava, não estava no veículo. Vejam, observem isso daqui, ó. Vejam como que não parece jornalismo. Parece que o jornalista está escrevendo um texto de literatura, um texto literário, né? Descer, pedir identidade. Parece que ele está contando uma história, tá? Eu quero que vocês percebam isso. Que a diferença do texto que anuncia para o que enuncia é que no enunciar, o jornalista começa a contar a história, né? Detalhe por detalhes. Como prova, exibiu uma carteira, mas quando o PM tentou pegar a carteira, o assaltante sacou a pistola e atirou 3 vezes, acertando o pescoço, a barriga e a perna. Como é que o jornalista soube exatamente desse detalhe aqui? Ó? Que o cara tentou pegar a carteira, o assaltante sacou a pistola, atirou 3 vezes, bom, aí acertou no pescoço, na barriga e na perna, né? O soldado Manuel Messias, 29, armado com uma submetralhadora, tentou acionar o gatilho, mas a arma emperrou e um dos assaltantes desceu com a metralhadora e começou a atirar nos outros policiais. A gente consegue visualizar essa cena. O soldado Messias foi atingido, enquanto os outros policiais escondiam-se na viatura e respondiam ao tiroteio. O carro da PM ficou todo perfurado e o Passat teve os vidros estilhaçados pelos policiais. Em meio ao tiroteio, 2 assaltantes correram para a encosta da Avenida Niemeyer e os outros 2 entraram numa pequena rua, ganhando a pista do túnel Dois Irmãos. Os soldados foram socorridos no Hospital Miguel Souto, direto para a sala de operações. Pelo rádio, outras viaturas entraram em ação, cercando a favela da Rocinha. Helicópteros da Secretaria de Segurança, cães pastores e cerca de 100 policiais civis e militares iniciaram a caçada à quadrilha, tá? Então veja, há realmente uma diferença muito grande e muito fácil de perceber na forma como o jornalista é, escreve a cena ou descreve a cena, tá? Não tem o segundo que, para quem, o negócio foi assim, tá? Não, ele vai falando e numa sequência. E a ideia que a gente tem é que o jornalista presenciou tudo, mas não, né? Como é que você faz esse tipo de texto? Você escolhe fazer uma narrativa, mas só depois que você pega todos os detalhes com todo mundo que você conversou. Você vai conversar com policiais, com testemunhas, com pessoas feridas, com os delegados, com pessoas que atenderam no hospital, com transeuntes, né? Você vai conversar com todo mundo para pegar todos esses dados e depois você decide como é que você vai fazer o texto. Eu vou fazer o texto narrando, ou eu vou fazer o texto burocrático, normal, da notícia normal. Quem falou quem, quando, por quê, como, tá? Com os detalhes, com as aspas, tá? Que não tem aqui nesse caso, né? A favela da Rocinha foi quase totalmente vistoriada, mas os policiais não localizaram os fugitivos. Com cordas, os agentes subiram o Morro Dois Irmãos, mas também não tiveram sucesso. A Avenida Niemeyer foi interditada, sentido São Conrado Leblon, na direção oposta. Houve engarrafamento que chegou à Avenida Delfim Moreira, no Leblon. Os policiais acreditam que os assaltantes sejam os mesmos que pela manhã assaltaram o depósito da Brama. O quinto assaltante também não foi encontrado. Vejam que só no finalzinho do texto é que ele vai utilizar aquele elemento que geralmente a gente utiliza no texto que anuncia. Os policiais acreditam. Em todo esse outro texto aqui, aliás, em toda a parte que ele apresenta o texto, que ele enuncia o texto, ele não utiliza esse tipo de verbo. Acredita, afirma, destaca, ok? Exemplo de enunciação. Na matéria, o procedimento é outro. O narrativo que reconstitui as ações e as presentifica, tá? Então, a grande ideia é essa, que ao usar o texto narrativo, você vai reconstituir as ações e presentificar, apresentar para o leitor como aconteceu, como se estivesse ocorrendo no ato da leitura. O enunciado traz os fatos, pois exprime a manifestação desses fatos através do discurso, de modo a não perceber que há um narrador. Porque a ideia que se tem é de que os acontecimentos têm vida própria. O enunciado está mais próximo da reportagem, em que a maneira de uma história de aventuras os fatos sucedem à vista do leitor. Diferentemente do anunciado, que anuncia os fatos,
simplesmente, tá? Então, o que é que, resumindo, qual é a diferença? É que no texto que anuncia, ele apenas detalha os fatos, certo? No texto que enuncia, ele vai reconstituir as ações como se ele estivesse presenciando os fatos, tá bom? Bom, pessoal, continuando aqui. Agora é o pronunciamento, o texto da notícia que se pronuncia, tá bom? Pronunciar é informar, manipulando aqui e ali algumas palavras, de forma sutil e leve. Então eu tenho duas palavras importantes aqui, tá? Manipular, certo? Então, o texto da notícia, quando o jornalista decide tomar a decisão de fazer um texto que se pronuncia, ele vai manipular algumas palavras, certo? Tem que ter noção dessa questão aqui, que são algumas palavras. Ele não vai manipular o texto todo ele não vai ser manipulado. E vai ser de forma sutil ou leve, tá bom? De modo a direcionar o leitor. Uma notícia é pronunciada a respeito de um fato. No pronunciamento, procura-se criar um juízo, um julgamento, uma crítica. Outra palavra que deve ser destacada, a questão da crítica. Notícia que se pronuncia tem depoimento de testemunhas. No exemplo, tem-se a notícia que é, na realidade, um pronunciamento, tá? Então, a gente vai ver no texto aqui do noivo depoimento de testemunhas. E também a gente vai ver crítica, a gente vai ver ironia, certo? Com o objetivo de criar juízo de valor e fazer um julgamento. Nesse sentido, desse pronunciamento, dessa crítica, o jornalista ele vai desenvolver um discurso pseudo-piedoso, ou seja, falso piedoso, né? A expressão pseudo significa falso, né? Falso piedoso, falso maldoso, tá? Então vamos lá. Noivo abandonado é o único que ainda acredita em sequestro. Noivo abandonado é o único. Ó, bem aqui ele já está se manifestando, tá bom? Percebem isso? Quando ele diz é o único, tá? É o único que ainda acredita em sequestro. O dia de ontem, percebam que esse texto não vai ter o que, o quando, o onde, porquê, o quem, numa sequência como a gente encontra no texto que anuncia. No entanto, isso é uma notícia. Tá? O dia de ontem, essa notícia saiu no jornal. Então, o dia de ontem foi de expectativa para as famílias de Rosana Ramos, 28, e do pintor Juraci Santos, 25, desaparecido desde quinta-feira, 2 dias antes do casamento da moça com o maquinista de trem desempregado Claudinei de Souza, 47 anos. O maquinista era o que aguardava com mais ansiedade o comparecimento dos dois no 45º Distrito Policial, como estava anunciado para afinal esclarecer uma dúvida, se a noiva fora sequestrada pelo ex-namorado ou fugiu com ele porque quis. Se eu pedisse para vocês quem fugiu, quando fugiu, como fugiu, quem ficou, tal, o que foi que aconteceu. Se eu pedisse para vocês tirarem esses elementos, vocês tirariam boa parte deles aqui. Isso caracteriza o texto da notícia, ok? Só que essa notícia foi escrita no modo de pronunciamento, porque ele quer fazer uma crítica, certo? Ele vai desenvolver um discurso pseudo-piedoso, ou seja, falso piedoso. Por razões evidentes, bem aqui tem o que a gente chama de cacófato, né? Que é o porra, né? Junto ao pouco, razões fica porra. Por razões evidentes, e cacófato é uma coisa errada, né? Tem que se observar isso. Por razões evidentes, o único que ainda permanecia em dúvida era o Claudinei. Abre aspas, a história dos depoimentos, tá? Não tenho razões para desconfiar dela, até provem o contrário. Ela está como vítima. Vejo, aqui eu tenho a fala do Claudinei, da pessoa que perdeu a noiva, né, que não conseguiu realizar o casamento, tentando usar a fala dele como uma forma de causar comoção, tá? Mas a gente vai ver que o objetivo do leitor não é causar comoção, é fazer uma ironia ao coitado do rapaz.
Encostado na pia do único cômodo da casinha que compraram no conjunto Promorado, Jardim Santa Helena. Aqui, vejam, que ele já está descrevendo a cena como se fosse um texto enunciativo. Então, há uma mistura, certo? Já está enunciando aqui, mas não é esse o objetivo do texto, tá bom? Bom, encostado na pia do único cômodo da casinha que compraram no conjunto Promorado, Jardim Santa Helena, e que desde sábado deveria ser o lar do casal, o maquinista demonstrava um fiapo de esperança. Olha só, tá? Aqui já é o jornalista mais uma vez também se manifestando nessa história de fiapo, tá? A gente conversava muito, fazia planos para o futuro. Outra aspas. No ar, sentia-se o cheiro forte dos móveis novos, geladeira, cama, armário de cozinha e guarda-roupa. Durante a noite, ele foi à delegacia aguardar a chegada dos fugitivos. Até o início da noite, nada. Fora o noivo, todos acreditavam na existência de um grande caso de amor entre Rosana e Juraci, né? É o que todo mundo já sabia. O que todo mundo já sabe a partir do texto, né? Que ele estava sendo traído e só ele não queria acreditar nessa história. Bom, dizem que ela foi forçada a entrar no táxi na companhia de Juraci. As irmãs do rapaz dizem que as roupas dela estavam na casa dele desde a tarde de quinta-feira. Outros falavam em um bilhete deixado por ela na oficina de Nigres, lugar onde Juraci trabalhava como pintor de carros, propondo a fuga. Juraci até avisou o chefe de que faltaria uns dias para resolver problemas. E até o pai da noiva também não acreditava em sequestro, o faxineiro Juscelino Ramos, 57 anos. Nenhuma mulher forçada vai não. Mulher tem força nas pernas maior que a de um leão. Um poeta, né? Só que não, né? Preconceituoso, né? Machista. Pelo menos é isso que o jornalista deixa transparecer aqui, né? Nessa fala. Vamos lá. E parece que é mesmo, né? A mãe de Rosana sorria e nem demonstrava preocupação. Só é uma pena, porque estava tudo tão arrumadinho. Se ela não aparecer, os pais da noiva vão dar a festa para os familiares da moça e o pai dela diz que para ele tanto faz com quem a filha se case. E adianta que se for com o pintor que dará uma festa maior ainda. O pai não tem preferência pelo futuro marido da filha. Pode casar com qualquer dos dois. Ela tem tanta sorte que os dois são bons para ela. O pernil, que seria acompanhado por arroz, maionese e salada no almoço de sábado, dia do casamento, foi assado ontem e distribuído entre os parentes da moça. Apesar de não demonstrar, de não demonstrar, apesar de não demonstrar preferência por nenhum dos dois pretendentes, Juscelino promete, na eventualidade dela se casar com Claudinei, uma festa bem maior. Vou botar todo o pessoal para dançar num arrasta-pé que vou fazer aqui. E aponta o terreno de terra na frente da casinha. Aliás, a festa promete ganhar outras dimensões. Um repórter da Rede Globo garantiu ao noivo que a emissora talvez faça a festa do casamento. E no caso de Rosana casar com Juraci, o pai garante que o ex-noivo poderá visitá-lo, mas não quer a filha dentro de casa, pelo menos nos momentos em que ele estiver lá. Isto não é papel de mulher, é de vagabunda. Apesar da afirmação, ele não demonstrava expressão de raiva ou vingança, né? E aqui o pai se declara realmente como preconceituoso, né? Como machista, na verdade. Bom, caso os dois apareçam e Claudinei ouvir da própria boca de Rosana que fugiu mesmo porque quis, o noivo diz que não vai matar ninguém, eu acredito Uraci, né? Quem que acredita, né? Só quero falar umas boas verdades para ela e depois que seja feliz. Diz, né? Pois é. Então a gente percebe aí uma série de ironias no texto, com as falas dos personagens, né? O pai da moça, da mãe da moça, dos parentes, do próprio Claudinei, né? O jornalista percebe que se trata, na verdade, de uma história de traição e fica, entre aspas, comovido com a inocência do Claudinei e constrói essa história de uma forma bem irônica, em que a gente percebe claramente o jornalista se pronunciando nesse texto que é uma notícia, né? Já que tem factualidade e tudo, foi um evento que aconteceu ontem.
Ok? Então vamos para alguns comentários. A partir do título, né, e de expressões como por razões evidentes, fora o noivo e até o pai da moça, evidencia-se o tom de avaliação do caso, imprimindo ao texto um caráter de julgamento pré-estabelecido. A noiva se pronuncia, conferindo ao noivo a condição de culpado da traição da noiva. Isso a gente percebe através dos tons irônicos do jornalista e também dos depoimentos. No caso, os depoimentos das testemunhas não favorecem, não o favorecem, ainda mais ratificados pelo discurso pseudo-piedoso do narrador, que o situam, né, em coitadinho, encostado na pia do único cômodo da casinha que compraram no conjunto para morar. Sentido o cheiro forte dos móveis, sentindo, né? Sentindo o cheiro forte dos móveis novos, detalhes como pernil com arroz e salada de maionese distribuídos ontem entre os parentes da moça não alimentavam muito o fiapo de esperança de Claudinei, que é visto evidentemente como fraco e pusilânime noivo. Bom coração, mas ingênuo, contrastando com o pai da moça, patriarcal e moralista, né? Isso também é papel de mulher de vagabunda, apesar da aparente isenção de ânimo. Esses elementos conferem à notícia, portanto, um evidente pronunciamento machista, né? Não só machista por conta do pai da noiva, mas até do próprio jornalista, tá? Então, vejam só, é um texto que se deve ter cuidado porque tem um pronunciamento velado e a gente percebe que é um texto que pode não ser muito bem recebido por quem está lendo, né? Apesar de ter algum tom engraçado, a gente percebe um tom machista, certo? Então esse é o texto que se pronuncia por meio de pequenos elementos irônicos, né? De forma sutil e leve, não diretamente com vários elementos no texto, tá? Mas com frases, com pequenos elementos, né? Como, por exemplo, é o único que ainda acredita em sequestro e tal, ok? Bom, pessoal, chegamos ao último elemento, que é o texto que denuncia, né, ou denunciação. Algumas observações nesse texto que visa uma denúncia, lembrando que nós estamos tratando de notícia, e aí a gente viu no início do semestre que as notícias elas não podem ter elementos de opinião, né? Mas como a gente viu, mesmo em uma notícia, é possível se escrever esse texto de outras formas, né? A mais tradicional é o texto que anuncia, né? Mantendo total distanciamento. Depois eu posso manter esse distanciamento com relação à opinião por meio de uma narrativa, que é o texto que anuncia. Depois eu posso sutilmente manipular a notícia, me pronunciando através de alguns elementos, como por exemplo a ironia, né? Que foi o texto anterior. E agora tem a denúncia, né? Que visa, mesmo através da notícia, que deveria ser um texto isento, revelar alguma coisa, mostrar alguma coisa para a sociedade, tá? Vamos aqui para algumas observações. É necessário ter cautela ao denunciar. Quem? Denunciar quem, né? Geralmente se denunciam partidos, organizações, celebridades, personalidades, políticos, religiosos, cúpula religiosa ou governamental, as ONGs e etc. Né? Ou seja, enfim, uma infinidade de entidades que podem ser alvo de denúncia de um jornal. Afinal de contas, os veículos de comunicação, eles formam opinião, eles ajudam a sociedade a identificar possíveis fraudes ou fraudes, né? Agora, para um jornalista escrever um texto que denuncia, é necessário ele realmente ter muitos elementos que comprovem aquilo que ele pretende denunciar, né? E dentro desse jogo há, por exemplo, a câmera escondida, né? Como naquelas reportagens do Fantástico, em que tem um jornalista lá que fica não se manifesta como jornalista e às vezes se faz de alguém do povo para entrar, por exemplo, num consultório médico e observar que o médico está vendendo atestado médico, enfim, tá? Ou
entrar no hospital e fazer denúncias do maltrato de algum profissional, né? Enfim, né? Ou políticos que roubam dinheiro, o cara pode se passar por um empreiteiro que quer fazer uma negociação e marcar um encontro com um político e tal. É algo questionável, vocês devem ter discutido isso com o professor de ética, mas acontece, né? Acontece esse tipo de coisa. Então, a principal observação com relação ao texto que denuncia, o texto da denúncia que denuncia, é só fazer isso quando se tem muita certeza do que se vai denunciar. E geralmente essa certeza ela vem por meio de números, né, que você apura. Não é um texto dos mais fáceis de fazer, porque você vai ter que conversar com muitas testemunhas, você tem que levantar dados, documentos que comprovem aquilo que você quer denunciar, ok? Continuando, geralmente as denúncias exigem, para serem aceitas, o uso de dados, números que as sustentem. Também a necessidade de depoimentos, né, aspas, de vítimas e testemunhas. Como o jornalista ele se manifesta o mínimo possível em notícias, se o texto visa realmente fazer uma denúncia, ele precisa de muitos dados, tá bom? Então vamos lá para esse texto aqui, ó. O Maitá pede socorro à polícia pelos assaltos constantes e mendigos, né? Então, vejam, é um texto com sujeito, verbo e complemento. Tem essa questão aqui de mendigos, né? Que não sei por que mendigos representa ameaça à população, né? É um texto meio estranho, porque na verdade os mendigos são vítimas do sistema e tal. Eles na maioria das vezes eles não estão na rua porque querem ficar na rua, né? Mas existem várias condicionantes para eles estarem na rua e eles na verdade não seriam ameaças e sim vítimas. Mas vamos lá, vamos aceitar o texto do jeito que está aí, sabendo que essa parte não está correta. Os moradores de Humaitá pedem socorro à polícia, certo? Então, o objetivo dessa matéria é dar voz aos moradores de Humaitá e dizer que eles estão clamando por justiça da política, ou da polícia, né? E precisam de uma ação direta. Por que, que eles pedem socorro à política? Da polícia. Eles pedem porque uma das padarias do bairro já foi assaltada 38 vezes. Imaginem vocês uma padaria ser assaltada 38 vezes. Né? O cara não é mais assaltante, ele é cliente, né? É um assaltante e cliente da padaria. Uma pizzaria foi saqueada 3 vezes, né? Outro bandido cliente aqui. Na mesma semana, vejam só, 3 vezes na mesma semana. Os roubos de carros, até mesmo nas garagens dos edifícios comerciais e residenciais, são frequentes. E os mendigos que vivem sobre marquises e espalhados pelas ruas do bairro são uma ameaça constante. Bom, isso aqui eu realmente não entendi. Mas tudo bem, tá? Quer dizer, tudo bem não, né? Tudo bem dentro do texto, tá? Então, vejam só, eu tenho alguns elementos que ajudam o jornalista a denunciar, certo? Texto que denuncia por meio de números, tá? O jornalista está se manifestando, mas não diretamente, tá? Ele está usando números para fazer esse tipo de reclamação ou de denúncia. As reclamações foram feitas à campanha Ajude esta cidade a ser maravilhosa outra vez, que esta semana atende às reivindicações e reclamações dos moradores do Humaitá e Botafogo, na agência classificada do Jornal do Brasil da Rua Voluntários da Pátria, 445, ou loja B, das 9 às 17. Perigo nas ruas. Né? Em um interstítulo aqui, né? Ontem pela manhã, na Rua Voluntários da Pátria, a mais movimentada do bairro, o comentário era o assalto à caderneta de poupança BRJ17. Dois assaltantes levaram 5 milhões sob as vistas de todos que passavam na rua na hora do assalto. Vejam só, aqui ele está fazendo uma pequena alfinetada, né? Por exemplo, pode ser uma alfinetada à polícia, né? Que eles assaltaram a caderneta de poupança à vista de todos, né? E a polícia não fez nada, ou não conseguiu pegar os assaltantes, né? Dois assaltantes levaram 5 milhões sob a vista de todos que passavam na rua na hora do assalto. Contou Isabel Alves, 40 anos, moradora do bairro e testemunha do ocorrido, tá?
Então, olha só, a própria Isabel pode ter falado, né, que o assalto ocorreu à vista de todos, mas o jornalista preferiu não colocar na boca da Isabel e sim dentro do seu próprio texto, tá? Isso caracteriza um texto de denúncia. Indignados com a falta de policiamento, os guardas nunca estão nessas ruas quando a gente precisa. Isso aqui é o depoimento de alguém, né? Não está aqui quem disse, mas a gente percebe claramente que é o depoimento de alguém. A gerente Carmen dos Santos 38 e alguns moradores pediram socorro através da reportagem do Jornal do Brasil, tá? Então, essa pauta foi passada pelos moradores que ligam para o jornal, que ligaram para o jornal porque não aguentavam mais tantos crimes na região. Nos dois quarteirões da Rua Voluntários, da Rua Voluntários, compreendidos entre os números 490 e 445, estão instalados 5 colégios, 2 boutiques, 4 restaurantes, 3 bancos, 2 lojas de caderneta de poupança, né, que é o Banco da Caixa Econômica, antigamente chamava-se caderneta de poupança, um centro médico e a Cobal. A Cobal era um centro de distribuição de alimentos. Né? Ali, quem é dos anos 80 lembra disso. O movimento de tráfego e pedestres é grande durante o dia. A padaria Rio Ave, número 446, do Luso Cunha, é tradicional no bairro e ficou mais conhecida ainda depois de assaltada 38 vezes. Olha só. Segundo Cunha, não adianta dar queixa, pois a polícia não resolve nada. Vejam, aqui ele fez um discurso indireto, né, uma citação indireta. Ele usa o verbo de send, né, segundo Cunha, eles usam, desculpa, não é um verbo, né? Ele usa esse elemento segundo Cunha, não adianta dar queixa, pois a polícia não resolve nada. E aí, esse não resolve nada é uma fala do Cunha, mas está dentro do texto do jornalista porque não está entre aspas, tá? Percebam isso. Agora, exatamente como ele falou, está aqui. Ó. A gente tem que levar a vida assim, já que a polícia, autoridades municipais, governamentais não tomam providência. Aqui é a lei do cão, estamos à deriva, diz Luiz Antônio, gerente da boutique Latin Love. Tá? Então, o que eu tenho nesse texto aqui? Eu tenho o jornal se manifestando claramente por meio de dados e depoimento de pessoas que sofreram o dano, tá? O jornal está se manifestando a favor da população e contra a polícia, né? Bem aqui a gente viu, né? Os guardas nunca estão nessas ruas quando a gente precisa. Então, o objetivo desse texto é fazer uma denúncia contra quem? Contra os guardas que nunca estão na rua, tá? Então, é contra a polícia, que não aparece quando os moradores precisam, né? É um absurdo, né? Tanto que o número mais importante, 38 vezes, está bem aqui em cima, né? 38 vezes, 3 vezes, rouba até nas garagens dos edifícios, tá? Depois ele coloca o depoimento das vítimas. Ok? Vamos lá para alguns comentários. Mais do que o anúncio ou simples enunciar os fatos, né, a denúncia e o pronunciamento informam sobre um tema, uma abstração que visa formar um conceito de natureza ideológica, tá? Ou seja, o jornal ele deixa o seu caráter de apenas informativo e passa a formar opinião. Ele deixa de ser apenas um veículo informativo e diz: não, a violência realmente está demais, eu preciso me manifestar por meio de denúncia, tá? E eu vou fazer isso utilizando pessoas para falar, pegando números. Eu não vou simplesmente dizer o que aconteceu, quanto, como, onde, tá? Enfim, e aí o jornalista ele pode ser irônico, utilizando desse artifício aqui e ali, ou indo direto ao assunto, ok? O jornal incorpora assim o tom jornalístico da revista. Quando o jornalista passa a anunciar, ou, desculpa, quando o jornalista passa a denunciar o fato e ele mesmo usar a fala do entrevistado dentro do seu próprio texto, o jornal passa a trabalhar com o jornalismo de revista. Eu falei para vocês que esse jornalismo de revista é aquele que não só divulga o fato, mas faz
comentar em cima do elemento, tá? Em cima do que foi divulgado, com o objetivo de criar um conceito, de formar opinião, de fazer uma denúncia, tá? Ele deixa de lado a linguagem jornalística apenas informativa e passa a trabalhar com o conceito de revista, que, repito, o conceito de revista exige que o jornalista dê sua opinião para formar aqueles que leem aquele periódico, tá? Se você quiser saber a opinião do movimento de esquerda, você vai ler uma revista de esquerda, porque lá tem opinião de jornalistas de esquerda e de direita da mesma forma, né? É difícil, é diferente, por exemplo, você ler a Carta Capital e a revista Veja. Você vai saber exatamente o que é que você vai encontrar lá, porque eles assumem o tom de jornalismo de revista, que é aquele que traz não só números, mas também opinião sobre tudo, tá? Que fala ao leitor como se tivesse algum conhecimento do tema tratado, seja pelo rádio, TV, jornais e online. Conforme o teor da informação, as características do discurso, das notícias e o próprio encadeamento delas são produzidos conhecimentos de dois tipos. O que traz familiaridade com o tema, ou seja, o discurso é concreto e descritivo, apenas assinalando os conhecimentos, desculpa, os acontecimentos, tá? Que é o texto que anuncia e enuncia, ou o que produz conceitos sobre um tema. O discurso é abstrato e analítico, certo? Oferecendo informação contextualizada e conhecida por background. Isso aqui eu não vou cobrar, tá certo? Então não precisa se preocupar com esses dois elementos aqui, porque isso é uma questão teórica. O que vocês precisam mesmo se atentar é com relação à construção de cada um desses textos, tá? O texto que denuncia é aquele que eu tenho que pegar números, dados, vários depoimentos que vão de encontro, ou seja, que vão bater contra alguém. No caso aqui, esses números, essas denúncias batem em quem? Batem na polícia, ok? Então, esse é o texto que denuncia. No texto que se pronuncia, tá? O jornal ele vai manipular algumas palavras de forma bem sutil. Veja, aqui não tem dados, aqui não tem denúncias graves, mas o que que eu tenho? Eu vou ter aqui nesse texto ironia, eu vou ter crítica, tá? Só que é uma crítica irônica e geralmente eu uso os pronunciamentos para fazer isso. No texto que enuncia, né, que é o terceiro que a gente viu, desculpa, o segundo, eu vou ter um texto narrativo. Eu vou ter um texto isento, na maioria das vezes, né, dos elementos, eu não vou me pronunciar e nem denunciar, mas tá, eu vou contar a história de um modo narrativo, como se eu estivesse presenciando cada cena, cada elemento daquela história que eu vou contar, né? E o texto que é o mais utilizado, né? Que é o texto que anuncia, né? 80, 90% dos textos aí são feitos nesse formato. Os textos das agências de notícia, em que eu tenho um distanciamento total do leitor, é descritivo, documental, ok? Então é isso, pessoal. Até a próxima, então.